Sabe aquela pergunta, como é que a vida de uma pessoa acaba moldando as ideias dela? Parece simples, né? Mas, na verdade, essa é uma das questões mais profundas que a gente pode fazer. E para explorar isso, vamos mergulhar na história fascinante de um homem cuja própria vida se tornou sua maior teoria. Olha, essa não é apenas a história de um pensador. É sobre como uma crise pessoal, sabe? Aquele momento de incerteza profunda pode se transformar numa teoria que ilumina a jornada de todo mundo. Vamos descobrir juntos como a dor pode, sim, virar sabedoria. Então, vamos lá. Vamos conhecer o homem por trás da teoria, Erik Erikson. E o mais fascinante sobre ele é o seguinte: para entender de verdade as ideias dele, não adianta só ler os livros, é preciso ler a vida dele. Tá aí o homem. Erik Erikson. Quando a gente olha para essa foto, a gente vê um psicólogo super influente do século XX. Mas, por trás desse rosto, tem uma vida inteira de conflitos, uma busca sem fim por um lugar no mundo, que se tornaria a chave, a matéria-prima de todo o seu trabalho revolucionário. A busca por identidade. Pois é, para o Erikson isso não foi só uma questão acadêmica não. Foi a questão central da existência dele. Uma jornada muitas vezes solitária e dolorosa para responder aquela pergunta que em algum momento todo mundo se faz. Afinal de contas, quem sou eu? E dá para ver por aqui. A base da vida do Erikson já começou toda fraturada. O pai o abandonou antes mesmo dele nascer. E isso não foi apenas uma ausência, entende? Foi um buraco na identidade dele, uma pergunta sem resposta que o assombrou a vida inteira. Essa incerteza foi a primeira pecinha do quebra-cabeça. E essa imagem ilustra perfeitamente o paradoxo que definia ele. Pensa só, com a aparência nórdica que tinha, para os colegas judeus ele era o alemão. Mas para os alemães ele era o judeu. Ele vivia numa terra de ninguém, um estrangeiro nos dois mundos. E essa divisão não era só social, era uma fratura dentro dele mesmo. O resultado disso tudo, um sentimento profundo de isolamento. Ele era uma ilha, um estranho em todos os lugares. Mas, e se for justamente nesse sentimento de exclusão que a gente encontra a semente da genialidade? E é aqui que a história fica realmente poderosa. Em vez de se deixar consumir por esse sentimento de não pertencimento, o Erikson fez algo extraordinário. Ele transformou a dor dele em teoria. Ele usou a própria vida como um laboratório para entender a condição humana. Crise de identidade. Uma expressão que todo mundo já ouviu ou talvez até já sentiu na pele. Pois então, foi o Erikson, a partir da própria experiência de confusão e dúvida, que deu nome a esse sentimento universal. Ele não só se entendeu, ele nos deu um espelho para a gente se entender também. E aqui está a conexão crucial que muda tudo. A teoria dele não é só sobre a crise de identidade da adolescência. Ele sacou que a vida é uma sucessão de crises, de estágios psicossociais. Desde a confiança versus a desconfiança do bebê, até a integridade versus o desespero na velhice. A busca pessoal dele por identidade se tornou só um dos 8 estágios cruciais que ele mapeou para todo mundo. A vida dele não só inspirou a obra, ela é a obra. Então, qual é o legado de Erikson, afinal de contas? É a prova de que as nossas maiores feridas podem se tornar as nossas maiores fontes de sabedoria. A história dele ensina pra gente que vulnerabilidade não é fraqueza, é o berço da força. E essa citação resume perfeitamente a genialidade dele. Ele transformou uma busca pessoal por um lugar no mundo em um mapa universal para o desenvolvimento humano. Ele não encontrou apenas o próprio caminho, ele iluminou o caminho para todos nós. E assim a gente volta à pergunta inicial. A história de Erikson é um convite para a gente olhar para as nossas próprias vidas. Não só para as conquistas, mas para as nossas lutas. Porque no fim das contas, talvez as maiores contribuições que a gente deixa para o mundo não venham das nossas certezas, mas sim das nossas dúvidas. E a sua própria história, que ideias ela está à espera de inspirar?